Deus seja sempre louvado. Amém. Damos início a este santo culto de louvor e honra ao eterno Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, em comunhão com o Senhor, vamos cantar o hino 67. Queremos pedir aos irmãos, às irmãs, especialmente aqueles que estão nas vossas casas, irmãos que tenham reverência diante de Deus, onde os irmãos estiverem, irmãos que tenham a mesma reverência como se os irmãos estivessem no templo. Sabemos que muitos irmãos estão nas suas casas, têm conforto, têm condições de colocarem uma condição melhor para servir a Deus nesta hora. Outros pode ser que estejam nos seus trabalhos, onde estiver, irmãos, venhamos todos nós termos a mesma reverência, pois apesar de não estarmos dentro de um templo, muitos que estão nas vossas casas, estamos diante do Senhor, irmãos. E este é o verdadeiro templo, irmãos, onde a glória de Deus se manifesta através da presença de Jesus Cristo entre nós. Em comunhão, todos nós cantaremos o hino 67. Glória a Deus. Prezados irmãos, irmãs, servos e servas de Deus, estamos contentes pela preparação de Deus, de podermos estarmos reunidos nesta hora
para oferecer ao Senhor esse culto de louvor à sua glória, onde Deus prepara para nós, irmãos, termos condições de louvar a glória de Deus, irmãos, e também, pela misericórdia de Deus, ouvir o conselho santo da sua palavra. Estamos certos, irmãos, que o Senhor, que é maravilhoso e glorioso, Ele sempre se manifesta entre nós, certamente se manifestará na vida de cada um que busca o Senhor, daquele que se dedica a sua vida, tendo com o Senhor e a revelação da sua graça como algo precioso. Certamente, queridos irmãos, servos e servas de Deus, o Senhor se manifestará de uma maneira maravilhosa. Irmãos, temos ouvido tantos testemunhos, irmãos que comunicam conosco, pois que esperavam do Senhor na sua misericórdia, quando esses cultos, irmãos, presenciais foram suspensos pela situação que estamos passando nesse país e no mundo. Irmãos, muitos irmãos em preocupação, pois tinham desejo de ouvir a palavra do Senhor, continuar servindo a Deus. Irmãos, temos ouvido, creio que toda a Irmandade tem ouvido, e é verdade para todos, irmãos, congregando como nunca congregaram, irmãos, sentindo aquela condição de servir a Deus, nas suas casas, no conforto da sua casa, irmãos, lá também recebendo a Santa Palavra, irmãos, na mesma comunhão, na mesma fé. Irmãos, às vezes nos passam alguma mensagem dizendo que, apesar de tudo o que está acontecendo, a presença de Deus não tem faltado. Louvado seja o nome do Senhor. Temos tido, irmãos, esta felicidade de poder continuar louvando ao Senhor, vendo que a presença de Deus está em todos os lugares. O Senhor nunca falha, o Senhor não falta, Ele é presente. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos orar a Deus, vamos apresentar diante do Senhor esses pedidos de orações que chegaram até os nossos conhecimentos. São muitos pedidos que aqui estão, irmãos, vários deles, irmãos, por centenas. Temos pedidos de orações por enfermidades, também por tribulações, por causas. Alguns irmãos estão viajando, pedem as nossas orações. Acidentados também, irmãos, há pedido de oração por acidentados, e também famílias, aqueles que receberam, irmãos, o anúncio do Evangelho, também pedem as nossas orações. O Senhor certamente se lembrará de todos, colocando sempre uma porção da sua misericórdia para todos. Onde estamos nesta hora, não importa se estamos aqui ou onde estamos, a misericórdia do Senhor, irmãos, sempre aparece. Continuaremos apresentando, irmãos, aqueles que estão hospitalizados por várias razões. Agora entre nós, vários irmãos que estão hospitalizados, outros estão enfermos nas suas casas, com essa enfermidade que se apresentou nesses dias. Irmãos, temos uma família de servos de Deus, que também na Califórnia, que estão pedindo as nossas orações. Irmãos, a esposa, o irmão, estão infectados com este vírus, pedem as nossas orações. Irmãos, também temos famílias enlutadas. Agora mesmo à tarde tive informação da família de uns irmãos muito queridos nossos na cidade de Uberlândia. O Senhor recolheu a sua mãe, irmãos, uma irmã já de uma certa idade, mas a família sente a partida da mesma maneira. Irmãos, oremos a Deus, apresentando nas mãos de Deus, pedindo a misericórdia do Senhor sobre todos. Sobretudo nesta noite, irmãos, pediremos dos céus o conselho eterno da palavra. O Senhor, que conhece a necessidade de todos nós, Ele cuida de nós, certamente inspirará dos seus servos com o conselho da sua santa palavra. Debaixo do sangue do concerto eterno, oremos ao Senhor. Amém. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Glória a Jesus, bendito Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Jesus, eterno Deus, bendito é o teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Santo é o Cordeiro de Deus, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito Deus e Pai. Eterno Deus, nosso Senhor, Deus Criador, Formador de todo o universo,
Criador dos céus e da terra e de tudo que há, pelos méritos santos, sagrados e eternos de Jesus Cristo, nosso Redentor, nós voltamos mais uma vez nesse dia, Senhor, aos teus santos pés, onde primeiramente confessamos a Ti a nossa debilidade, a nossa fraqueza, pois somos homens falhos, Senhor, em nós não há perfeição alguma. Senhor, temos fé que a obra de Jesus, a obra que o Teu Filho fez na cruz, e por ela nós Te louvamos, Senhor, estamos sendo aperfeiçoados todos os dias à semelhança dEle, por uma situação, por outra, e maiormente pela Tua própria palavra, Senhor, que trabalha em nós, na operação do Espírito Santo, transformando-nos a nossa mente, o nosso coração e a nossa vida à semelhança do Teu Filho, Senhor. E esta obra gloriosa, Senhor, tem produzido em nós uma viva esperança, a esperança da vida eterna com glória nos céus. Pai Santo, nós Te louvamos por esta obra gloriosa, por esta obra de amor que tiveste para com o homem, Senhor. Como diz a Tua palavra, que Tu provas o Teu amor para conosco, que nos amou, quando éramos ainda pecadores, enviando o Teu Filho, o Teu unigênito, Senhor, para tomar o nosso lugar e morrer na cruz. Graças te damos por esta obra de amor, tão gloriosa e tão santa, Senhor. E hoje, na condição de filhos Teus, herdeiros das promessas eternas, nós aproximamos do Teu trono de graça com toda certeza, com toda a fé, Senhor, que Tu nos ouves, Senhor, e que está nos ajudando no nosso caminhar até aquele dia glorioso que encontraremos contigo na Tua glória. Pai eterno, aqui encontramos nós, este pequeno número de irmãos e irmãs, este punhado, Senhor, de irmãos dentro desta congregação, Senhor, dentro deste templo, onde nós também louvamos a Tua glória, Senhor, mas por centenas, milhares de irmãos nas suas casas, Senhor, também Te louvando, glorificando a Ti, Senhor, oferecendo para Ti, Senhor, um louvor, oferecendo para Ti uma oração, Senhor, onde também o Teu povo pede pela Tua misericórdia. Glorioso Deus, Te pedimos nesta hora, olha para nós com misericórdia, Senhor, ouça o nosso clamor. Temos aqui na nossa mão, Senhor, esse pequeno papel com centenas, milhares de pedidos de orações que chegaram até nós, Senhor, e outros mais que estão nos lares. Pelo amor do Teu nome, Senhor, atende esses pedidos e orações, tem misericórdia do Teu povo, supre a necessidade, pelo amor do Teu santo nome. Apresentamos também, Senhor, as famílias que têm irmãos enfermos nos seus lares, Senhor, alguns hospitalizados a causa desta enfermidade que assola a terra, Senhor. Nós Te pedimos a Tua misericórdia sobre todos. Te pedimos também, Senhor, visita os lares enlutados, Senhor, como alguns foram mencionados nesta noite. Tenha misericórdia de todas as famílias enlutadas, conforta os corações pelo amor do Teu santo nome. Onde estiver também aqueles que estão até mesmo nos seus leitos de enfermidade, mas nesta hora ouvindo esta oração, orando a Ti também, participando, quem sabe, até deste santo culto, Senhor, em um leito de enfermidade. Senhor, visita estes pelo amor do Teu santo nome. E se é da Tua vontade, liberta as enfermidades, Senhor, colocando a Tua mão sanadora, fazendo a esta obra de libertação. Pai Santo, Te apresentamos também, Senhor, os nossos queridos irmãos, Teus servos, Pai glorioso, que trabalham no ministério, Senhor, em toda essa terra, especialmente os mais antigos, Senhor, que se dedicam dia e noite no trabalho do Evangelho, Senhor. Abençoa esses Teus servos, dando para eles sempre uma porção, Senhor. Aqueles que estão atendendo os cultos, Senhor, para a nossa irmandade por esse meio, Senhor. Ajuda os Teus servos, colocando na boca deles também a palavra da vida, o Evangelho da nossa salvação, ao ânimo que está na Tua palavra, Senhor, para que o Teu povo possa ouvir e crer, Senhor, e também esperar na Tua misericórdia. Senhor Deus eterno e santo,
E nós aqui também, nesta hora, apresentamos, Senhor, todos nós aqui, aqueles que estão também, Senhor, conectados por este meio, ouvindo, Senhor, este santo culto. Te pedimos e te imploramos, Senhor, manda dos céus o conselho eterno da Tua palavra. Na Tua palavra estão todos os segredos escondidos, Senhor, e o recurso da nossa vida. Glória ao Teu nome, da vida presente e da vida futura. Tudo está na Tua palavra, ali está o Teu poder escondido, Senhor. Revela para nós nesta noite, pelo amor do Teu nome, com sabedoria, com virtude e com glória. E, Senhor, e nós, certamente da nossa boca sairá glória para louvar a Tua glória. Pelo amor do Teu nome, nos ajuda. Tira de nós, Senhor, de toda irmandade, todo medo, todo pânico, toda incerteza, Senhor. Coloca em nós a firmeza da graça, pelo amor do Teu nome, Senhor. Pois certamente sabemos que Tu estás conosco e a Tua presença não nos deixará. Glória ao Teu nome. Aumenta a fé, acrescenta a fé no Teu povo, Senhor. Quem está perto, quem está longe. E se tem alguém em algum país distante, Senhor, sozinho na sua casa, implorando pela Tua misericórdia nesta hora, visita-os também pelo amor do Teu santo nome. Pai glorioso e santo, queremos Te apresentar toda esta necessidade, Senhor, e ainda Te pedimos, abençoa também, Senhor, a mocidade, abençoa os jovens onde estiverem, as crianças, guarda-os pelo amor do Teu nome, abençoa as orquestras que nesse momento, Senhor, alguns estão Te louvando na sua casa com seu instrumento, acompanhando esses cultos, outros, Senhor, estão parados com seus instrumentos, mas, Pai, abençoa as orquestras, os músicos, as organistas e também os encarregados de orquestra locais, regionais, os cooperadores de jovens e menores, anciães e diáconos, Senhor, alenta-os pelo amor do Teu nome, e os Teus servos também que cuidam da Tua obra, as nossas irmãs da obra da piedade, aqueles que tinham e têm funções na Tua obra, mas que nesse momento está esperando na Tua misericórdia. Pai eterno, alenta-nos pelo movimento do Teu Espírito Santo também. Pai Santo, é verdade que muitos, Senhor, estão nesses dias perdendo a paz, mas pelo amor do Teu nome, Senhor, não nos deixa desesperar pelo amor do Teu nome, e dá-nos de crer e esperar na Tua santa palavra. Estas bênçãos Te suplicamos, Senhor, com ações de graças, pelos méritos santos e sagrados de Jesus, o nosso Redentor, que na Tua glória é bendito por toda a eternidade. Amém. Glória ao Teu nome, Senhor. Louvado seja Deus, grande eres. Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus, Pai, santo é o Senhor. Temos vários servos de Deus nesta noite, anciães e o cooperador também. Quem o Senhor revelar a sua palavra, irmãos, temos liberdade. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos falar a palavra. Moisés, dá a palavra, Moisés, vai dar certo, Senhor. Elias, Senhor, dá a palavra. Glória a Jesus, santo é o nome do Senhor. Glória a Jesus, santo é o Senhor, bendito Deus Pai. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia e a inspiração do Espírito Santo a palavra do Senhor, escrita aos Hebreus, no capítulo 6. A epístola do apóstolo aos Hebreus, no capítulo 6.
Glória ao Senhor. Cremos que todos já encontraram, irmãos. Vamos ler com a ajuda de Deus a carta do apóstolo aos Hebreus, capítulo 6, e diz assim a Sagrada Escritura: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus assim o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, porque a terra que embebe a chuva e que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas vós, ó amados, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para a completa certeza da esperança, para que vos não façais negligentes, antes sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, não tinha outro maior por quem jurasse. Jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando-te abençoarei, e multiplicando-te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa, porque os homens certamente juram por alguém superior a eles, e o juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda a contenda, pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se impôs com juramento, para que, por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Estes versos, irmãos. Amém. Glória ao Senhor. Prezados irmãos, irmãs, servos e servas do Senhor, temos aqui, irmãos, a preocupação do apóstolo, falando com a igreja, irmãos, preocupado com a fé da igreja. Porque, irmãos, vemos aqui que esta carta foi escrita a princípio. A primeira intenção da carta, quando foi escrita, foi para o povo hebreu, irmãos, que vinha de uma tradição religiosa muito grande
irmãos, que já haviam passado por eles, do qual também o apóstolo fazia parte. Não é, irmãos? A carta aos Hebreus não diz quem é o escritor dessa carta, mas temos o discernimento de entender que um dos apóstolos hebreu, irmãos, escreveu esta carta. Glória ao nome do Senhor. E tendo ele o total conhecimento, irmãos, da tradição religiosa e também das celebrações que o Senhor havia ensinado através de Moisés ao povo, irmãos, com o passar do tempo, irmãos, as coisas começaram a mudar e começou a haver o risco, como vemos aqui, de que se decaíssem da fé, irmãos, decaíssem da fé, porque diz aqui, deixando o rudimento de Cristo, da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento das obras e de fé em Deus, das obras más e de fé em Deus. A doutrina do batismo, da imposição das mãos, da ressurreição, do juízo eterno. Isso faremos, se Deus o permitir. Porque a princípio, irmãos, eles haviam crido no Senhor, eles haviam recebido esta doutrina. Está falando aqui, irmãos, daqueles que já receberam a doutrina, aqueles que já entenderam o Evangelho do Senhor, porque tem muitos no mundo que não sabem qual é a doutrina do Senhor, eles não sabem o que é o arrependimento dos pecados, eles não entendem o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, a doutrina do batismo, a imposição de mão, a ressurreição dos mortos, o juízo eterno. Eles não entendem, eles não sabem. Para estes nós vamos anunciar o Evangelho. Para estes nós vamos anunciar o que Deus tem colocado para nós, porque esta é a nossa doutrina que recebemos. Mas, irmãos, aqui está falando daqueles que já haviam recebido a esperança, que haviam, irmãos, recebido do Senhor, e neles havia operado já o poder de Deus. Não era necessário novamente voltar a falar de todas estas coisas, porque era necessário o amadurecimento espiritual, o crescimento dentro do Evangelho. Irmãos, e temos que ver que o Senhor tem esse plano para todos nós. No capítulo anterior, irmãos, se os irmãos lerem os últimos versos, os irmãos vão entender claramente que o Senhor chama estes de crianças ainda espiritualmente, que precisavam de tomar leite, não é? De tomar o leite, não comer comida sólida, porque eles não tinham condições de receber o anúncio do Evangelho de uma maneira mais sólida, para que entendessem um pouco mais. Irmãos, e o Senhor quer também o crescimento nosso. O Senhor não quer que nós ficamos nos primeiros rudimentos, que nós não cresçamos espiritualmente. Sempre aquela dependência, irmãos, de ouvir sempre a mesma coisa e não crescer no Senhor. É necessário sempre, irmãos, alguma coisa para que o irmão não perca a fé, para que a irmã não perca a fé. É necessário sempre, irmãos, que seja introduzido novamente como uma mãe que cuida do bebê. Todo momento o bebê chora, todo momento o bebê tem a sua necessidade, porque é uma criança, não pode se cuidar por si próprio, mas quando crescemos é dado para nós as condições de cuidar de nós mesmos, sabendo quando comer, o que comer. Glória ao nome do Senhor. Aqueles que cresceram espiritualmente também, irmãos, o Senhor é dado para todos nós esta condição de crescermos espiritualmente e comer o alimento sólido da palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor. Não é mais necessário aqueles que receberam do Senhor o seu Evangelho e a sua graça e provaram o dom do Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. O dom celestial. E fizeram participantes do Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. E recaírem, irmãos, voltarem novamente aos caminhos antigos. Irmãos, muitas das vezes interpretamos isso aqui de uma maneira errônea. Interpretamos aquele que falha em alguma coisa, que às vezes comete até um pecado grave, mas ele não perdeu a fé. É diferente, irmãos.
é diferente. Uma pessoa que erra, pessoa que comete um pecado, mas ele não perdeu a fé no Senhor. Glória ao nome do Senhor. É muito diferente. Porque aqueles que recaíram, eles recaíram na fé. Deixaram de crer na doutrina de Cristo. Perderam o fundamento, irmãos, da fé em Deus. Esses que perderam essas condições, mas já haviam provado do dom do Espírito Santo. Já haviam comido da palavra da graça. Como este vai ser reconsiderado novamente, diz o Senhor aqui pelo apóstolo, se for necessário de fazer novamente essas coisas, faremos. Porque pode haver que alguém, mas é impossível, dizia ele, que alguém depois de haver crido, depois de haver recebido todas essas coisas, percam a fé e vão voltar aos seus próprios caminhos. Falando aqui, irmãos, maiormente aos hebreus, para todos nós agora. Porque muitos irmãos, o apóstolo escreve em outra carta, em outra igreja, dizendo que por que eles caíram tão depressa? Quando chegou alguém dentre os próprios apóstolos, anunciando a circuncisão, anunciando alguma doutrina lá de Moisés, que tinha o seu fundamento lá atrás, mas não tinha mais agora, que tinha a sua validade lá atrás, mas não tinha mais agora, confundindo o povo, levando eles novamente, irmãos, aos rudimentos da lei, e não da graça. Irmãos, e aqui, esta carta é escrita aos hebreus, certamente naquela igreja, naqueles nossos irmãos, começaram a recair, voltando novamente, irmãos, às obras, à justificação pela obra da lei. Irmãos, nenhum de nós, nem o irmão, nem a irmã, será justificado pela obra da lei, mas seremos justificados pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso, irmão, nós temos que ter coragem de falar abertamente e ensinar o povo para que eles se salvem. Glória ao nome santo do Senhor, porque está escrito na palavra do Senhor que pelas suas obras ninguém se salvará. Glória ao nome do Senhor. E nós temos que ler e entender a Escritura, como diz aqui, para que venhamos crescendo, comendo o Evangelho, uma comida mais sólida, saindo dos rudimentos e crescendo na graça do Filho de Deus, para que possamos ter o conhecimento e o conhecimento possa passar também para a igreja, entre nós, para que cresçamos em espíritos, porque aqueles que estão fundados em Cristo, fundados na sua palavra, irmãos, pode vir o que vier, ele não se move da fé que recebeu do Senhor. Mas aquele que está fundado em alguma coisa desta vida, na hora da dificuldade, irmãos, a sua fé acaba. Ele recai da fé, ele vai embora, como estamos agora, irmãos. Tem aqueles que o Senhor tenha misericórdia de todos. O Senhor tenha misericórdia de todos. Irmãos que até nem aceitam esta forma que nós estamos aqui, nesse momento, servindo ao Senhor. Não é? Que Deus tenha misericórdia deles também, que eles possam entender. Mas o Senhor quer que nós sejamos maduros espiritualmente, irmãos, para entender o Senhor, que o Senhor não se prende nestas coisas. O plano do Senhor é muito mais alto, é muito maior. Glória ao nome santo do Senhor. E Ele se usa, irmãos, e nós queremos colocar Deus dentro de um paradigma, dentro de uma coisa como nós o entendemos, dentro de um trilho que Ele tem. O Senhor é dono de tudo, Ele não tem trilho para andar, Ele é tudo em todos, em todas as coisas. Ele faz o que Ele quer, Ele opera como Ele quer, Ele abre os céus e a terra segundo o seu poder e a sua graça, e faz a obra que Ele quer fazer. Glória ao nome do Senhor. E nesse momento, irmãos, o Senhor está trabalhando na vida de todos nós que estamos aqui, muitos que estão nas suas casas, alguns que estavam parados na fé, mas não caíram da graça do Senhor Jesus. Agora o Senhor os está levantando novamente para que sejam reestruturados na fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Às vezes, irmãos, até alguém que cometeu algum erro, cometeu alguma falha, está parado na sua casa, volta para o Senhor. Volta. É tempo de voltar. É tempo de receber esta comunhão. Porque lá no fundo, aqueles que estão ouvindo o Evangelho novamente, ou por esse meio, ou por qualquer meio, irmãos, não perderam a fé, não caíram da graça. Cometeram erros graves que a consequência vem, muitos estão pagando as consequências das condições que erraram, mas isso ainda não é a ira de Deus, irmãos, é a consequência das coisas da vida.
Glória ao nome santo do Senhor. Mas não caíram da graça, irmãos, não caíram da misericórdia do Senhor. Lá no seu coração existe uma chama que queima, chamada Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor. Que quando as coisas mudam, ou quando as coisas acontecem, eles sempre lembram: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda. Senhor, venha ao meu encontro. Cuida do meu filho, cuida da minha filha. As coisas estão... Irmão, irmã, você que está parado na tua casa, volta para o Senhor. É tempo de voltar. Glória ao Senhor, é tempo de voltar. Ele te dará força, Ele te reestruturará a tua vida espiritual, porque você não caiu nesta condição de pisar no Senhor. Aqueles que perderam a fé, aqueles que voltaram, está falando disso, irmãos. Às vezes, aqueles que são muito legalistas, começam a colocar regra para isso aqui. Não existe, a regra não está escrita aqui. Está falando claro, aqui nos primeiros versos, não é? Falando claro, depois que nós fomos iluminados pelo Senhor, recebemos já a doutrina de Cristo, a fé, o fundamento de Deus, irmãos, a doutrina do batismo, recebemos tudo isso, não é? Agora, irmãos, existem, como nós sabemos, nós vemos, de vez em quando, aquele que perdeu a fé completamente, blasfema. E aqueles, pior, irmãos, aqueles que foram até pregadores da palavra nesses púlpitos, perderam a fé. Às vezes nós até questionamos algum desses e perguntamos: mas irmão, e a palavra que Deus colocou? Ah, irmão, que lá não era. Irmãos, ouvimos isso já. Já ouvimos essas coisas, não é? Para esses, irmãos, é que se diz esta palavra, porque é impossível os que já foram iluminados, uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Irmãos, é bem mais profundo do que aquele que tropeça num erro, talvez num erro moral, ou num erro social, ou num erro até disciplinar da igreja, que a igreja tem que disciplinar. A palavra nos chama, o ministério, para tomar as medidas disciplinares. Mas essa medida disciplinar não joga a pessoa no inferno, tirando da graça do Senhor. Não, irmão, não. Ao contrário, a palavra do Senhor reestrutura, e a medida disciplinar é para reestruturar na fé. Glória ao nome do Senhor. É o contrário. Bendito seja o nome do Senhor. E provaram a boa palavra de Deus, as virtudes do século futuro. E recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Está falando da fé, irmãos. Está falando da fé aqui. Glória ao nome do Senhor. Porque a terra que embebe a chuva, muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. E a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, perto está da maldição, a fim de ser queimada. Irmãos, hoje até nem se pode fazer mais isso, mas antigamente se fazia. Eu sou do interior, né? Irmãos, na minha infância cresci em cidade pequena, perto de fazendas, não é? Irmãos, e é comum, ou era comum naquela época, quando a terra estava muito ruim, irmãos, tinha muita praga na terra, já não adiantava mais, não tinha mais o que curava a terra. Tudo que plantava tinha as pragas que estavam ali, não é? O fazendeiro fazia uma coisa antes de preparar a terra: ele queimava, colocava fogo na terra, queimava, virava tudo cinza. Ali morria todas as pragas, acabava tudo, não é? Aquele fogo passava e limpava toda a terra. Aqui está falando a palavra disso aqui, porque a chuva que cai, ela cai na terra. Se tem terra boa, irmãos, ela dá fruto para aquele que semeia, não é? Dá fruto para aquele que semeia, para a glória de Deus, para a bênção daquele que semeou. Ele colhe os frutos daquela terra. Mas a mesma chuva também cai naquele lugar onde a terra está toda contaminada, cheia de pragas, cheia de tanta coisa, de abrolhos, como diz aqui a palavra. Então, o que fará o dono da terra? Chegará o dia que ele vai colocar fogo naquela terra para ela limpar, falando de nós,
O teu coração é a terra, o meu coração é a terra. Não é, irmãos? Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, o Senhor, sabendo destas coisas, Ele prepara para nós a sua palavra, a chuva que cai sobre a terra. Se no coração do irmão, da irmã, de todos nós que estamos aqui, deixarmos cair a palavra, e esta terra for boa, glória ao nome do Senhor, haverá frutos, glória ao Senhor, crescerá frutos, haverá frutos para a honra e glória do Senhor, haverá frutos para a bênção do irmão e da irmã, glória ao Senhor. E isso, irmão, Deus prepara para nós, para que possamos ter a bênção e a paz de Deus no nosso coração. Porque, irmãos, diz aqui ainda que, falando dessas coisas, pode parecer que Deus é tão duro, né, que Ele não se preocupa com nada, Ele está soberano. Não, irmãos, o Senhor cuida de nós individualmente, cada um pelo nome. Ele conhece o irmão e a irmã, eu, todos nós, pessoalmente. Porque diz aqui, porque Deus não é injusto para esquecer da vossa boa obra, do trabalho da caridade, para que o seu nome mostraste, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, por completa certeza de esperança, e que não vos façais negligente, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Irmãos, aqui o Senhor nos confirma com a sua obra, glória ao nome do Senhor de amor, reconhecendo, irmãos, aquilo que o irmão já fez, ou que o irmão faz. Não quer dizer que porque nós somos salvos pela obra da graça, que a nossa fé, o que produz em nós a obra, irmãos, elas são esquecidas. Aquilo que o irmão fez, aquilo que a irmã fez, o Senhor sabe, glória ao nome do Senhor, Ele aceita as tuas boas obras, elas são bem-vindas diante do Senhor, ainda que elas não são suficientes para nos salvar, porque a única obra que nos salva é a obra da cruz em Jesus Cristo, nosso Senhor. A fé nesta obra é o que nos salva, mas estas obras que nós fizemos, que o irmão faz, elas crescem para nós, irmãos, em bênção da parte de Deus, para que possamos abundar cada vez mais, glória ao nome santo do Senhor, na misericórdia do Pai. Porque, irmãos, o Senhor também quer que nós não sejamos negligentes, mas sejais imitadores do que pela fé e paciência herdaram a promessa. Porque Deus, quando Deus fez promessa a Abraão, como não tinha outro a quem jurasse, para quem jurasse, jurou-se a si mesmo, dizendo, abençoando-te abençoarei, multiplicando-te multiplicarei. Irmãos, a fidelidade de Deus nesta hora, irmãos, ela não tem tamanho. Não existe como nós medirmos a fidelidade de Deus. Então, o Senhor professa a sua palavra para nós, como uma firmeza, dizendo, abençoando te abençoarei. O Senhor poderia só falar, eu te abençoo, para Abraão, mas o Senhor reforçou a sua palavra duas vezes, abençoando Abraão, eu te abençoarei. Irmãos, jurando sobre si mesmo, eu te abençoando, Abraão, eu te abençoarei. Eu te multiplicando, Abraão, eu te multiplicarei. Ou seja, não vai haver falha da minha palavra. A minha palavra não pode ser levada levianamente. Aquilo que eu te falo, Abraão, é verdade. A minha justiça e a minha palavra está acima de todas as coisas. Porque os homens certamente juram para acabar as contendas, para não haver dúvida. Ele jura, um jura pelos céus, outro pela terra, outro pelo pai, outro pela mãe, outro por outras coisas, para que possa dizer que ele está falando a verdade. Irmãos, mas o Senhor não tinha por quem jurar. Quem é maior do que o Senhor? Glória ao nome do Senhor. Então ele falou a sua palavra, e sobre a sua palavra ele prometeu novamente em cima dela. Irmão, irmã, o Senhor fez esta promessa para Abraão, ele fez esta mesma promessa para nós. Sobre a sua própria palavra, ele colocou Jesus Cristo sobre nós. Glória ao nome santo do Senhor. Para que não tenha dúvida, irmão, irmã, da obra do Senhor na nossa vida, na vida de todo homem. Falando na nossa vida, a impressão que é só nós que estamos aqui, na vida de todo aquele que crer no Senhor e o aceitar. Porque, irmãos, querendo Deus mostrar abundantemente a imutabilidade do seu conselho, aos herdeiros da promessa se interpôs com o juramento, para que por duas coisas imutáveis
nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Irmãos, aqui está algo tão profundo para nós. Glória ao nome santo do Senhor. Porque o Senhor, irmãos, mostrando a sua firmeza e a sua justiça para nós. Irmãos, Deus não precisava de fazer isso. Por que o Senhor precisava de fazer isso para nós? Ele não precisava de fazer isso, irmãos. Ele já é Deus, Ele já é eterno, Ele já é glorioso. Glória ao nome santo do Senhor. Mas a sua fidelidade, irmãos, e a sua imutabilidade, Ele coloca para nós, para que tenhamos exemplo, que o Senhor não falha, Ele não mente, Ele não joga com as palavras. Uma vez nós homens jogamos. Uma vez uma pessoa, irmãos, não quer falar a mentira, mas também não quer falar a verdade. Então ele joga com as palavras. Ele vai naquela área cinza, ele vai caminhando por ela. O Senhor não tem isso, irmãos. A sua palavra ela é fiel e verdadeira. Ela é verdade. Ou de uma maneira ou de outra, para o bem desse, ou para o bem do outro, ou para o mal desse, ou para o mal do outro. Ela é aquela palavra e ela é falada com verdade. Glória ao nome santo do Senhor. Ela é imutável. Para que nós possamos, irmãos, reter a consolação, que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Irmãos, qual é a esperança que nós vamos reter? É essa. Não tem outra esperança para nós retermos, é só essa. Muitas promessas ouvimos por aí, irmãos. Homens que usam por vários meios para ganhar o povo, para trazer o povo. Igrejas que têm milhares de pessoas, milhões de seguidores. Para trazer o povo, usam de várias coisas. Mas não tem outra esperança, irmãos. Não tem outra. A única esperança que nós temos, o único refúgio é a esperança proposta, que é a âncora, que segura a alma firme e que penetra até o interior do véu. Irmãos, sabemos bem que quando Jesus, nosso Senhor, rendeu o Espírito, irmãos, o véu do templo que separava o lugar santo do lugar santíssimo, ele fendeu-se não de uma forma normal, né? Ele fendeu de baixo para cima, porque se fosse pela gravidade ele fenderia de outra maneira. Ele se fendeu como alguém entrou e rasgou aquele véu, fendeu aquele véu, entrou o Senhor, irmãos, onde entrava somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, e com sangue. Nesse caso Arão foi o primeiro que entrou, não é, irmãos? Que aqui no segundo verso, no último verso, requer até um pouco mais de explicação para nós entendermos que, irmãos, onde Jesus, o nosso precursor, entrou por nós, feito primeiramente, eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque naquele santuário lá, irmãos, em Jerusalém, ou no santuário que estava no deserto, irmãos, onde o tabernáculo caminhava com o povo, não é? Entrava Arão uma vez por ano, porque Arão era da tribo de Levi, não é, irmãos? E os sacerdotes eram escolhidos somente aqueles daquela tribo, mas com a morte de Arão foram escolhidos outros sumos sacerdotes, irmãos. Todo ano se elegia um sacerdote novo, um sumo sacerdote novo, não é? Entre os sacerdotes, um sumo sacerdote. Se todos tinham que ser da tribo de Levi. Mas, irmãos, tinham as condições para ser sumo sacerdote. Vemos no princípio, somente os filhos de Arão, que tinha que ser da descendência de Arão, não bastava ser somente a descendência de Levi, mas tinha que ser da descendência de Arão. Glória ao nome santo do Senhor, para continuar ministrando como sumo sacerdote. Ele tinha que ser, irmão, não podia ter nenhuma falha no seu corpo, irmãos. Ele tinha que viver uma vida santa para ser o sumo sacerdote. E era escolhido dentre os homens um homem que uma vez ao ano entrava no lugar santíssimo, irmãos, com sangue, e ali ele oferecia o sacrifício pelo perdão do pecado, primeiramente dele e também depois
os do povo. Ele não oferecia o sacrifício lá dentro, ele entrava com o sangue do sacrifício. Glória ao nome santo do Senhor. E ali tinha todo o ritual que era escolhido, que era dirigido pela palavra do Senhor, como deveria ser feito. Irmãos, mas ninguém podia entrar ali. Vemos, irmãos, que algo aconteceu e eles tinham temor, e nós devemos ter temor também quando nos apresentamos diante de Deus, porque tudo isso, irmãos, tudo isso não é somente uma religião, não é somente um ritual religioso. Existem fundamentos que impactam a nossa vida agora, impactam a nossa vida futura. Glória ao nome do Senhor. Impacta-nos para a vida eterna. Então, irmãos, por isso diz aqui, daqueles que recaíram da fé, é necessário que todos nós encaramos toda essa proposta do Senhor com toda a seriedade, com toda a força, com todo o respeito. Glória ao nome santo do Senhor, porque isto não é para brincarmos, é para termos seriedade, porque impacta a tua vida hoje, impacta a tua vida e a nossa para a eternidade. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmãos, quando foi uma das primeiras apresentações diante do lugar santo, diante do tabernáculo, irmãos, quando foi oferecida os primeiros sacrifícios, que foram vários em um dia, irmãos, estava Arão, o sumo sacerdote, e estavam os seus filhos ali, não é? E quando eles ofereceram, irmãos, ao Senhor, estava Moisés junto dele, que o Senhor recebeu aquela oferta, irmãos, a glória do Senhor desceu no tabernáculo, desceu da tenda do tabernáculo, eles viram a glória do Senhor. Irmãos, e vemos, porém, uma outra coisa importante, que os sacerdotes ainda não tinham visto o Senhor, ainda não tinham visto a glória de Deus, melhor dito, não tinham sentido o que era que Moisés experimentava quando se apresentava diante de Deus. Eles não sabiam. Mas o Senhor fala para Moisés, e Moisés fala para Arão, e Arão fala para os seus, dizendo: hoje vocês vão ver a glória de Deus. Hoje vocês vão ver a glória de Deus. Hoje o Senhor vai se apresentar aqui. Então, quando o Senhor começou, quando eles ofereceram ao Senhor, o Senhor recebeu a sua oferta e desceu com a sua glória naquele lugar. Irmãos, veio fogo do céu, e fogo da nuvem, e tomou todo o holocausto e consumiu tudo aquilo. Irmãos, e o povo vendo aquilo deu glória a Deus. O povo estava tudo vendo aquilo que estava acontecendo, irmãos. Deram glórias a Deus, não é? E quando eles deram glória a Deus, irmãos, dois filhos de Arão, que eu não me lembro o nome deles agora, se empolgaram, irmãos. Você não lembra que os sacerdotes tinham ali a lâmpada do incensário, onde estava o incensário, não é? E eles, irmãos, empolgaram, mas eles não eram ainda sumo sacerdote era somente Arão. Eles eram filhos do sumo sacerdote, mas não eram sumo sacerdote. Eles se empolgaram, irmãos, naquele movimento, o povo dando glória, porque havia uma separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Estamos falando lá no deserto, irmão, não estamos falando lá em Jerusalém. Lembra-se que tudo isso era no deserto, o campo aberto, irmãos. Então havia uma separação de panos, irmãos, aqui do lugar santo para o lugar santíssimo. Eles estavam ali, e com aquele movimento que Deus fez, eles se empolgaram, irmãos, e levaram a coisa de maneira diferente do que o Senhor havia mostrado. Só que, irmãos, aqui existe algo maravilhoso que nós precisamos prestar atenção, a seriedade de tudo isso, porque aquilo representava algo, irmãos, que não era algo aqui da terra, algo que está no céu. O apóstolo fala aqui claramente para nós. Era a representação das coisas que estavam nos céus, irmãos, e parte daquilo representava o Senhor Jesus. Nada podia mudar além daquilo que o Senhor havia dado para Moisés. Tinha que ser daquela maneira, a celebração tinha que ser daquela forma. E eles entram com aquilo aceso, irmãos, dentro do lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote podia entrar. Naquela hora, o mesmo fogo do céu que havia consumido o sacrifício, consumiu eles também ali. Irmãos, eles tiveram dali para frente temor do Senhor. Irmãos, hoje a palavra do Senhor é para nós, porque o Senhor Jesus, Ele fez algo muito mais maravilhoso do que isto ainda. Glória ao nome do Senhor.
ele não veio falando do sacerdócio do Senhor Jesus, irmãos. Nós estamos falando da obra eterna de Jesus Cristo, falando do sacerdócio do Senhor Jesus, que ele fez uma oferta para nós, como sumo sacerdote de Deus, no nosso lugar, oferecendo o Cordeiro de Deus, que era ele mesmo. Glória ao nome do Senhor. Entrou no lugar santo, entrou no lugar santíssimo, rasgou o véu, porque aquele tabernáculo já não tinha mais o mesmo sentido, porque ele havia se oferecido a ele mesmo uma vez para o perdão do pecado de todo homem que nele cresce. E aquele sangue dele não livrasse nós somente das nossas obras, mas livrasse a nossa consciência da condenação do pecado. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, isto aqui é glorioso. A obra e o sangue de Cristo não somente limpa-nos do pecado, mas limpa a nossa consciência de toda a culpa, de todo o mal, e até do desejo do pecado. O Senhor começa a nos limpar a cada dia pelo sangue do Cordeiro de Deus. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, e aquela obra gloriosa que o Senhor fez, vem então Jesus Cristo, sumo sacerdote, já não mais segundo o sacerdócio levítico. Porque o sacerdócio levítico, irmãos, veja bem os mistérios da palavra de Deus, que precisamos ter, irmãos, essa inspiração para que o Senhor nos mostre essas coisas, não é? O último sumo sacerdote, glória ao nome do Senhor, daí para frente era o Senhor Jesus, com um sentido real, porque até então o sentido do sacerdote era real até aquela hora. Depois que Jesus Cristo cumpriu no seu corpo as obras do Senhor, aquilo já não tinha mais sentido, porque o véu do templo mesmo rasgou, não é, irmãos? Então, o último sumo sacerdote que vinha, que era Caifás, último, o que ele disse, irmãos? Ele não sabia o que ele estava falando, mas ele falou inspirado pelo Espírito Santo. Porque ele era homem de Deus, ungido para aquela hora, escolhido para estar naquele lugar, até naquela, porque ele seria o último, segundo o entendimento que nós temos da palavra. A Irmandade entende bem. Por certo, houveram outros, mas segundo o entendimento da palavra que nós temos, ele foi o último, com o significado da revelação do Espírito Santo que era dado a ele. É necessário que um morra pelo povo. Ele não sabia o que ele estava falando, irmão. Glória ao nome do Senhor. Ele consentiu na morte do Senhor, porque se eles, na cabeça deles, se eles matassem o Senhor, se livraria de uma rebelião ou de uma intervenção dos próprios romanos, mas não era, irmãos. Se eles tirassem a vida do Senhor, nos livraria da condenação que haveria de vir sobre a terra pela própria ira de Deus. Glória ao nome do Senhor. Então, o último sacerdote que deveria oferecer alguma coisa, irmãos, concorda com a morte e a continuidade do sacerdócio eterno em Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo que entrou no lugar santo e no lugar santíssimo com sangue. Para quem, irmão? Eu dou graças a Deus e tenho fé que ele entrou por mim. Glória a Deus. E entrou pelo irmão, pela irmã, e para você que está na tua casa pensando que você não tem mais direito, e pensando que tem também, ele entrou por ti também. Glória ao nome santo do Senhor. Entrou com esse sangue para nos dar esse privilégio de hoje louvar a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, esta obra gloriosa, segundo a ordem de Melquisedeque, porque Melquisedeque, irmãos, a ordem não é dizer que ele deu uma ordem. Não entendemos dessa maneira, mas não é isso. Nós temos, irmãos, para que a Irmandade entenda, irmãos, perdoa a simplicidade desse pregador, mas para que a Irmandade entenda, nós temos a ordem dos advogados, não é? Eles têm uma ordem. Nós temos a ordem do dentista, eles têm a sua ordem. Eles têm que ser reconhecidos na faculdade onde estudou, onde ele foi diplomado, o diploma dele tem que ser reconhecido, e aquela ordem vai reconhecendo e dá para ele o exame de ordem que ele tem direito daí para frente, então, de trabalhar, de fazer o trabalho que ele faz. Não é assim? Nós temos aqui na Florida Bar, tem que passar por ali, ele tem que fazer parte daquela ordem para ter os direitos que ele tem. O sacerdote, a ordem dos sacerdotes era a ordem levítica, e do sumo sacerdote, a ordem de Arão. Não é, irmãos? Que Arão foi o primeiro, e até hoje ainda tem pessoas com o sobrenome, né, do que foi dado a Abraão naquela época, né, irmãos? Que era Cohen Gadol, que era, hoje temos aí na terra ainda, muitos com esse sobrenome, não é, irmãos? Que, por certo, são descendentes, não sabemos, só Deus é que sabe, não é, irmãos? Que estão por aí, irmãos, mas segundo aquela ordem, para ser sumo sacerdote, tinha que ser daquela linhagem de Arão. Não era qualquer levita que podia ser. Segundo a palavra, segundo a Escritura,
Tinha que ver naquela linhagem. De repente vem um sacerdote que não era da tribo de Levi, porque não podia ser, não é porque não era, porque não podia ser, glória ao nome santo do Senhor, uma outra ordem, um outro ministério, glória ao nome santo do Senhor, cumpre no seu próprio corpo o sacrifício para o pecado do homem, entra no lugar santíssimo, como querendo dizer, agora não precisa mais de sacerdote para fazer com que o homem busque o Senhor e ore a Deus. E o Senhor nos fez reis e sacerdotes, todos nós que aqui estamos. Ainda temos um sumo sacerdote, glória ao nome do Senhor. Mas Ele fez o irmão e a irmã reis e sacerdote, onde você dobrar o teu joelho, você na tua casa, o irmão aqui, a irmã aqui, que dobrar o teu joelho, invocar o nome do Senhor, glória ao nome do Senhor, Ele ouve a tua oração e aceita o teu sacrifício, se você crê no sacrifício do nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo nosso Senhor. Aí a tua oferta é aceita diante de Deus, porque o Senhor Jesus nos instruiu, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome vos será concedido. O sacrifício da cruz, o sacrifício de Jesus Cristo é o sangue que nos leva quando nós clamamos ao Senhor pela sua misericórdia e que Ele ouve a nossa oração. Já não precisa mais o sangue dos cordeiros, o sangue dele é suficiente. Glória ao nome do Senhor. Portanto, irmãos, aqueles que estão enfraquecidos nesta hora pelas dificuldades da vida, pelo que está passando aqui, quando se olha diante de um recurso tão grande, de um poder tão grande, né, irmãos? E a Irmandade, quando tem tempo nas suas casas, irmãos, procura ler essa carta aos Hebreus, ela é maravilhosa. Os mistérios de Deus que está escrito aqui, irmãos, e está aberto para todo mundo. Não está aberto só para o ministério, está aberto para todos. Para todo aquele que busca a palavra, que vai encontrar. E está escrito aqui, não é, irmãos, que tudo foi feito por Ele. Tudo foi feito para Ele, para a glória dEle. Essa carta começa dessa maneira. Não é, irmãos? Para a glória de Deus Pai e do seu Filho, foi feito para isso. Porque desde o princípio, irmãos, desde o princípio de todas as coisas da criação, já o Senhor Jesus, a obra de Cristo já estava vindo para que chegasse esses nossos dias para o irmão, para a irmã e para todos nós. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, você que está na tua casa, aquele que está enfraquecido, será que nós conseguimos entender, para concluir esta palavra que Deus manda para nós nesta noite, será que nós conseguimos entender o poder e a graça que está reservada, irmãos, como recurso para nós sobrepassarmos todas estas dificuldades, todas essas lutas que nós estamos passando? Porque, irmão, busca, coloque a tua mão lá e traz o recurso, porque ele está lá. Ele está lá. Glória ao nome do Senhor. Traz os recursos que estão lá para a tua vida. Ah, mas a minha necessidade é material. Vai lá. O recurso está lá, por não. Ah, Senhor, mas a minha necessidade é material. Ela está lá. A minha necessidade é financeira, ou espiritual, ou de família. Ô Senhor, a minha necessidade agora é a questão da minha fé e da minha vida com Cristo. Glória ao nome do Senhor. Coloca pela fé a tua mão nesse recurso e traz ele. Ele é para você. O Senhor Jesus entrou lá no lugar santo e no lugar santíssimo. Abriu para que você tenha esse direito de agora diretamente, de você e o Pai, conversar com Ele pelo sangue de Jesus. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, quanta riqueza nesta palavra, ou na palavra do Senhor, não é nesta palavra sendo pregada hoje, isso aqui é um pouquinho, é só um pouquinho do que Deus tem para todos nós, escondidos na sua palavra, os tesouros eternos, escondidos na sua palavra, irmãos, que Deus pode distribuir e dar gratuitamente para todos nós que estamos aqui. Irmão, pela fé em Jesus Cristo, recebe esta porção da graça do Senhor na tua vida. E algum ouvinte que está ouvindo, é uma boa oportunidade para você que ouviu esta palavra e que creu no Senhor, entregar a sua vida e dizer: Senhor, eu quero ser participante dessa salvação também. Eu quero ser participante desta graça também. Eu quero fazer parte de tudo isso porque eu preciso também desta obra.
Irmão, irmã, você que está ouvindo a palavra nesta noite, esta obra de salvação também chegou para você. É o que Deus manda para nós nesta noite. Deus seja sempre louvado, irmãos. Amém. Glória a Deus, bendito é o Senhor. Aleluia. Serva de Deus está aqui, nosso irmão João vai falar a última oração, apresentará diante de Deus, irmãos, agradecendo a Deus pelo que Deus tem preparado para nós também nesta noite. Unidos, vamos ao Senhor em santa oração. Amém. Glória a Jesus, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Glória a Deus eterno. Santo Deus. Aleluia. Nosso Deus, nosso Pai Santo, Pai da infinita misericórdia, Glória ao teu nome, Senhor. o Deus de toda consolação, na tua presença continuamos, Senhor, com alegria. Neste momento, Senhor, agradecendo a Ti, ó Pai, pela preparação desse santo culto que nos deste de participar nesta noite, Senhor. Te damos graças, Senhor, sempre, Pai Santo, pela obra de salvação que todos nós alcançamos, ó Deus, pela morte de Seu Filho. Vamos um dia, Senhor, quando deixarmos esta terra, recebemos um outro corpo, Senhor, um corpo incorruptível, Senhor. Um corpo que não adoece, um corpo que o vírus não vai tomar conta dele, Senhor. Um corpo santo, Senhor, e vamos reinar contigo eternamente, Senhor. Pela morte de Seu Filho, Senhor, nós alcançamos este direito. Aqui estamos, Senhor, nesse santo culto tens preparado aqui um punhado, Senhor, de Teus filhos músicos, Senhor, junto ao organista, que vieram, Senhor, embelezar esse santo serviço, Senhor. Pai Santo, Te damos graças, Senhor, e rogamos a Tua bênção para eles, também para o Teu Filho que ajudou, Senhor, na parte do serviço ser atendido online, Senhor. Por tudo Te damos graças, Senhor, por saber que milhares de Teus filhos e filhas, Senhor, nesta noite, ao redor do mundo, Senhor, estão participando deste culto, Senhor. Pai eterno, Te damos graça pela presidência que deste, pela oração que foi dada à Tua igreja, Senhor. E nós não vamos ter palavras, Senhor, para Te agradecer pela poderosa palavra que Tu nos enviaste, Senhor. Pai Santo, Pai da misericórdia, Senhor, palavra com ciência, com profundidade, com clareza, com glória, com poder. Senhor, Tu nos honraste nesta noite, Senhor. A Tua igreja foi honrada por Ti, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, de ouvir, Senhor, e entender esta gloriosa palavra. Glória ao Teu nome, Senhor. Sabemos, ó Pai, que são privilégios que Te tem dado para o Teu povo ainda nesta terra. Quando, Senhor, muitos podem estar enlutados, onde pedimos a Tuas bênçãos, a Tua misericórdia, muitos nos hospitais chorando, Senhor, médicos trabalhando, lutando, Senhor, para dar vida a muitos que estão praticamente, Senhor, perdendo a vida. Senhor, tem misericórdia de todos por caridade, mas, Senhor, diante de uma situação tão difícil que o mundo está passando, nós Te damos graça, porque, Senhor, ouvimos uma palavra de poder e de glória, Senhor, e nos fez crescer na Tua presença, Senhor. Nós vamos sair daqui mais forte, esclarecido, Senhor, sentindo o poder desta palavra em nossas vidas. Senhor, aonde tem alguém ouvindo esta palavra que ouviu, abençoa, Senhor, Pai Santo, porque é privilégio de muitos poucos, Senhor, e Tu nos deste um privilégio nesta noite. Senhor, abençoa Teu filho que esteve na presidência, guarda ele, continua, Senhor, sendo com ele, a sua casa, abrindo a sua mente sempre, Senhor, para que com alegria possa Te servir na terra. Senhor, Te damos graça por tudo, em nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho, que é bendito e vive para sempre. Amém. Amém. Glória ao Teu nome, Glória a Senhor. Jesus, Bendito é o aleluia. Senhor. Glória ao Teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus, santo é o Senhor. Aleluia, Senhor. Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Cantaremos o hino
321. Glória a Deus. 3, 2, 1. Tocarão o hino 35. Também, irmãos, encorajamos a nossa irmandade a não se esquecerem das coletas, ainda que nós não temos, irmãos, os cultos presenciais, onde a irmandade possa colocar as coletas nas caixas. Esse pouco grupo de irmãos que estão aqui, irmãos, pouquinho, também não temos irmãos para contabilizar a coleta dentro da igreja, não está havendo coleta nesse momento, mas sim está havendo as ofertas que são feitas através do sistema de cartões de crédito online. Aqueles que têm estas condições podem servir a Deus. Foi colocado na tela do computador dos irmãos, embaixo, o link para que os irmãos possam fazer as ofertas. Os irmãos podem entrar nesse link, aí está o nome, os irmãos podem tirar uma foto para olhar depois, mais tarde, fazer um screenshot para depois fazerem a oferta também. Além disso, irmãos, a irmandade não se esqueça, Deus tem preparado, irmãos, a obra da piedade, fazendo o seu trabalho nesse momento, precisa de recursos. E não se esqueçam também, irmãos, várias congregações nesse país pagam aluguel. Algumas outras também pagam mortgage, têm financiamentos. Irmãos, é necessário que a irmandade lembrem-se dessas necessidades. Cada um conhece a sua congregação, a necessidade que tem. Se o irmão congrega no lugar, ou congregava até então no lugar que é alugado, lembrem-se, os irmãos sabem qual é a despesa da coleta. Os irmãos entrem, os cooperadores, tem o grupo dos irmãos, informem para os irmãos o gasto, quanto é, para que a irmandade também possa fazer as suas contribuições. Lembrando que precisamos manter, irmãos, a maioria dos locais estão sendo mantidos, somente os cultos que eram feitos nos hotéis foram cancelados, mas dos outros de aluguéis, quase todos estão mantidos nesse momento, esperando passar esta hora, irmãos, que estamos passando. E é necessário que a irmandade, aqueles que têm condições, possam fazer as suas ofertas. Irmãos, lembrem-se que primeiramente nós devemos atender a nossa família. O irmão não vai deixar de atender os seus filhos e a sua esposa, irmão da sua casa, para fazer as ofertas. Primeiro atende a tua casa, cuida da tua família, cuida dos teus filhos, da tua esposa. Depois, irmãos, se o Senhor sempre vai preparar o necessário, se o que sobrar, aquilo que for do teu orçamento, algo mais, o Senhor prepara, então o irmão ou a irmã faz a oferta. Porque, irmãos, como está escrito lá no ensinamento da palavra, que o apóstolo pediu à igreja que cada um colocasse a parte segundo a prosperidade de cada um. Não havia uma quantidade, não era 20, 10 ou 15%, irmãos, ou 5%, era segundo a prosperidade. Aquele que o Senhor muito abençoou, que tem bastante para compartilhar, compartilha o que Deus prepara. Aquele que tem menos, compartilha o que Deus prepara. Aquilo que Deus não preparou ainda, louva a Deus, porque o Senhor vai preparar também. Louvado seja o nome do Senhor. Sendo assim, irmãos, são as necessidades que precisamos atender. A irmandade, não se esqueça, irmãos, de fazer as vossas contribuições também, porque é uma necessidade nesse momento em todas as congregações. Irmão João, algo mais para anunciar? Irmão Moisés? Irmão Elias? Amanhã, irmãos, teremos novamente o culto no idioma inglês, às 12 horas, meio-dia, e teremos o culto falando dos Estados Unidos, irmãos. E teremos o culto também às 8 horas da noite no idioma espanhol. Os cultos foram mudados para estas horas para acomodar a nossa irmandade na região central dos Estados Unidos, que tem fuso horário diferente, e também na costa oeste, do lado da Califórnia, do outro lado, que são 3 horas de diferença. Então nós precisamos, para acomodar, esses cultos foram mudados dessa maneira, para que a irmandade também possam receber a palavra de Deus. Ademais, existem vários cultos online que estão no website da congregação, inclusive de outros países, estamos divulgando da mesma maneira.
irmão, sem nenhuma intenção de promover a Irmandade para que congregue aqui. O importante é que a Irmandade congregue e que ouça a palavra. Hoje mesmo recebi uma mensagem de uma irmã dizendo: irmão, nunca congreguei tanto na minha vida, ouço a palavra domingo o dia inteiro, louvado seja o Senhor. Então, irmãos, para nós é uma grande alegria. Não é, irmãos, como pode ver que os cultos não estão sendo divulgados nem de onde está sendo presidido. Está lá, as horas, os horários, o local não importa. O que importa é que na casa dos nossos irmãos estão recebendo a palavra do Senhor. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a graça de Cristo, o conselho da sua palavra permaneça nos nossos corações para a vida eterna. Amém. Amém.